Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo nesta terça-feira da 8ª semana da Páscoa. Perdão, milhares. Perdão, nós ainda estamos um pouco acostumados, né? Mas nós adentramos já ao tempo comum, apesar de que ainda permanecemos na cor branca da liturgia, né? Então hoje é a 8ª semana do tempo comum. A gente adentrou a segunda parte do tempo comum. Apesar de ontem e hoje estarmos ainda utilizando a cor litúrgica branca, ao celebrarmos ontem a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E hoje, seguindo com a liturgia de São Felipe Neri, presbítero, a memória de São Felipe Neri, né? Então, ainda permanecemos utilizando a cor branca e com as próprias leituras específicas, um pouco diferente do que se seguiria as leituras próprias do dia, né? Então a gente adentra hoje a liturgia ainda permanecendo utilizando o branco. E peço perdão porque ainda a gente está acostumado ali, né, dizer semana do tempo da Páscoa, né? Mas a gente já retornou ao tempo comum, já retornando ao verde. Apesar que voltamos mesmo com o verde a partir de amanhã. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando hoje a primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 16. São Pedro faz um convite profundo para revisarmos a nossa postura de vida agora que retornamos ao tempo comum. Que, como eu digo, de comum não tem nada, né? É um tempo especial também, com a sua especialidade própria, né? A gente está vendo Jesus na sua missão, andando pela terra, a vida dos apóstolos, ali tudo, a liturgia ela é sempre um convite próprio, né? Então, Pedro, que lembra que a graça que recebemos hoje foi o sonho dos profetas do Antigo Testamento. Ou, como dito, a meditações e investigações, né? E algo que até os anjos desejavam contemplar. Nós temos acesso direto a este mistério. O apóstolo usa a expressão cingei os rins do vosso espírito, que significa o mesmo. Arregaçai as vossas mangas, né, da roupa, né? Perdão, estou com a gripe e ela está em um nível altíssimo hoje. A fé exige então atenção, sobriedade e vigilância. O chamado é de imitação. Como é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós. A santidade não é para pessoas excepcionais em altares, mas para o cristão comum, que decide não moldar sua vida pelas paixões do passado, o egoísmo, o orgulho, a mentira, mas pelo amor de Deus. Gente do céu, pensa numa gripe que lascou comigo. Mas seguimos pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Sede santos porque eu sou santo, né? Ai, ai. No salmo de hoje, o salmo 97 e 98, ó Senhor, fez conhecer seu poder salvador,
perante as nações. É um canto de vitória que celebra as maravilhas operadas por Deus. Essa salvação profetizada no Antigo Testamento, né? E realizada em Cristo, manifestou-se aos olhos de toda a terra. No Evangelho de hoje, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31, este trecho que responde diretamente a um episódio que teria sido a liturgia de ontem, se não fôssemos celebrar a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, né? Ela se ressalva ao homem rico, que teria sido a liturgia própria de ontem, se não fosse a festa mariana. Pedro, vendo que o homem rico foi embora triste por não conseguir se desapegar-se dos seus bens, questiona Jesus: Eis que nos deixais, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus não deixa a pergunta de Pedro sem resposta. Ele garante que quem renuncia a casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, ou os campos por causa dele do Evangelho, recebe o centuplo já nesta vida. Como isso então se realiza? Através da própria igreja. Na comunidade dos irmãos, os bens são partilhados, e onde quer que haja um irmão na fé, o discípulo encontra uma família e um lar. Jesus acrescenta uma cláusula importante: com perseguições. Com perseguições, após o campus, né? Com perseguições, né? Antes dele falar na vida eterna. O cristianismo, então, não é uma receita de prosperidade financeira ou uma vida sem problemas. As lutas continuam, mas agora possuem um sentido redentor: a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Deus não mede o sucesso pelos critérios do mundo, o acúmulo e o poder, mas pela capacidade de esvaziar-se e servir. E para bem vivermos a liturgia de hoje, primeiramente precisamos mudar a forma da vida. São Pedro nos pede para não moldar a vida pelos velhos costumes. O tempo comum é o espaço ideal para treinar a paciência na fila do banco, a honestidade no trabalho e a caridade dentro de casa. Confiar na generosidade divina. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quando oferecemos nosso tempo, dons ou recursos a Ele, Ele nos devolve em paz interior e em laços fraternos legítimos. Foco no essencial, que as preocupações materiais ou o medo das incompreensões, as perseguições, né, não te façam voltar atrás como o homem rico. O prêmio do seguimento é a própria presença de Jesus e, no futuro, a vida eterna. Propriamente dito, perdão, gente, tá feia a situação. Jesus tem de piedade. Mas a liturgia de hoje, como eu disse, faz a memória de São Felipe Neri, um santo conhecido pela sua profunda alegria e bom humor no serviço aos jovens e aos pobres. E vamos escutar um pouco da sua história rapidamente. Conhecido como o apóstolo de Roma ou o santo da alegria, figura cativante e revolucionária da igreja no século XVI, nascido em Florença em 1515 e falecido em Roma em 1595. Eu acredito que eu esteja lendo certo o século, tá? Se eu tiver errado, peço perdão. Ele transformou o ambiente espiritual da sua época não pelo rigorismo severo,
mas pela força do bom humor, da caridade e da proximidade com o povo, com o próximo. E a sua festa é celebrada hoje, dia 26 de maio. Né? Antes de ser ordenado sacerdote, enquanto rezava nas catacumbas de São Sebastião, na solenidade de Pentecostes, em 1544, Felipe teve uma experiência mística extraordinária. Ele viu uma bola de fogo entrar por sua boca e repousar em seu peito. A partir daquele dia, ele sentiu um calor físico tão intenso no peito que precisava abrir a batina mesmo no inverno. Após a sua morte, os médicos constataram que o seu coração era anatomicamente maior que duas de suas costelas, que haviam sido arqueadas para dar espaço ao órgão dilatado pelo amor divino. Filipe fundou a congregação do oratório. Ao contrário dos conventos tradicionais, o oratório era um espaço de portas abertas, onde leigos, jovens, nobres e mendigos se reuniam para rezar e cantar, dialogar sobre a palavra e praticar obras de caridade. Foi neste ambiente que nasceu o gênero musical conhecido como oratório, graças à colaboração dos compositores que frequentavam o local. A pedagogia da alegria e do bom humor, na época marcada por fortes tensões religiosas, período da Contra-Reforma. Filipe Neri entendeu que a santidade atrai quando é alegre. Ele costuma dizer: tristeza e melancolia fora da minha casa. Um santo triste é um triste santo. E ele usava o humor para combater o orgulho próprio e a vaidade de seus discípulos e a sua própria. Raspava apenas metade da barba. Essa parte é engraçada. Raspava apenas metade da barba ou usava roupas do avesso para que as pessoas rissem dele, evitando assim os elogios e mantendo-se humilde. Felipe passava horas e horas no confessionário. Ele tinha o dom de ler os corações e atraía multidões, desde papas e cardeais até jovens de rua. Uma frase marcante: prefiro que façam barulhos e quebrem as coisas, contanto que não cometam pecados. Dito aos jovens do oratório, que faziam muito barulho enquanto brincavam. Rezemos. Senhor Jesus, ajudai-nos a desapegar o coração das falsas seguranças e a te seguir com passos firmes neste tempo. Que a tua santidade molde as minhas decisões de hoje. Dá-me a graça de viver a alegria do 100 vezes mais, na partilha com meus irmãos, sem temer as dificuldades da caminhada. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja e de São Felipe Neri neste dia, possa o Deus Todo-Poderoso nos abençoar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. A todos, uma abençoada terça-feira e nos encontramos amanhã, quarta-feira. Amanhã a gente retorna normalmente a liturgia verde, tá, meu povo? Não se preocupe. Perdão, aqui na liturgia, aqui ó, verde já. Até amanhã.